Fala familiar, qualidade de vida e gestão familiar traz hoje um tema falando sobre vencendo a ansiedade de cada dia. E como é vencer a ansiedade de cada dia? Vencer a ansiedade não é um botão que você desliga e não é um braço de ferro que você vai, vence e acabou, o problema está resolvido. Não, vencendo é um processo, é constante. A cada dia você vai vencendo, vai se superando e vencendo uma batalha após a outra, né? A dúvida, a ansiedade, ela nasce através do que? Da preocupação, falta de foco, falta de propósito. O Brasil ele está entre os 5 países onde tem a população mais ansiosa. Alguns psiquiatras, como o Dr. Augusto Cury, fala que a ansiedade é síndrome do pensamento acelerado. Pessoas que estão sofrendo com vários sintomas do pensamento acelerado. Ainda mais com essa internet e muitas pessoas, como se diz, escrava do entretenimento, não tendo controle emocional para saber a hora de ligar a internet, a hora de desligar a internet, a hora de se relacionar com a família, a hora de manter os seus propósitos, o foco. A mente fica toda hora tendo vários estímulos, roubando o propósito, roubando os sonhos, roubando a direção, roubando o crescimento profissional, familiar. Então, para que isso a gente possamos tentar mudar muitos quadros da nossa vida, da nossa família, eu tenho 7 dicas aqui que eu vou trazer falando sobre a primeira, dúvida. Toda pessoa ansiosa, ela está se perdendo em qual característica? Na dúvida. A dúvida ela é o que? É a incerteza. Um exemplo, quando Eva foi tentada no paraíso e caiu, ela caiu através da dúvida. A serpente lançou dúvida na Eva, Eva cedeu o psicológico da serpente que conhecia também a palavra, manipulou ela colocando dúvida. Na dúvida ela cede, experimenta o fruto proibido e oferta e oferece para o seu marido dizendo: olha, eu comi e não morri. Adão vai na influência da Eva e cai também. Depois que os dois pecam, o que acontece? A dúvida gerou desobediência, a dúvida gerou medo. Por que gerou medo? Porque eles reconheceram que estava nu e falaram: opa, nós estamos nu, vamos se esconder, né? Um exemplo. E aí se esconderam e quando ouviram os passos de Deus chegando no jardim do Éden, ouviram o passo de Deus, se esconderam e Deus falou: Adão, onde está? Ele fala: ouvi os seus passos e temi, me escondi. Deus pergunta para Adão: por acaso comeste do fruto que está no meio do paraíso, o qual proibiste de comer da ciência do bem e do mal? Adão fala: a mulher que tu me deste. A mulher joga a culpa na serpente, a terceirização da culpa, né? E veja bem, então veja que a dúvida e o pecado ele trouxe o quê? Medo. Então toda a ansiedade ela nasce através da dúvida, porque a dúvida gera medo e o medo gera preocupação, porque Deus deu um decreto para Adão que agora ele não poderia ficar mais no paraíso para que não viesse comer o fruto da vida eterna e ficasse eternamente na desobediência e distante de Deus. Veja bem, e aí o que aconteceu? A dúvida trouxe medo, a dúvida trouxe preocupação. Por quê? Porque perderam o primeiro propósito da obediência, não deixaram a dúvida começar a ser enraizada. Se eles tiveram no propósito, se eles não tivessem perdido o propósito, que é a perca de propósito, se eles não tivessem perdido o propósito, o que aconteceria? Eles estariam no paraíso. Hoje, muitas pessoas estão se perdendo na vida, estão ficando ansiosas, porque estão nessas 4 áreas aqui, ó. Estão nessas 4 áreas, perdendo o propósito, né? Quando se perde o propósito, começam a ficar totalmente desequilibrado em várias áreas, tanto física, espiritual como familiar. Então a minha dica é, nesse 5º passo, é você pegar o seu propósito, assumir o seu propósito, se fortalecer, resgatar o seu propósito na sua mente. Como? Através da fé. Mas você precisa ter uma fé viva. Tem 2 tipos de fé, como eu já falo: a fé espiritual e a fé natural. Fé natural é você se programar naquilo que é natural, cotidiano. Vou trabalhar, vou comprar, vou conquistar. Isso é uma fé natural. A fé espiritual é você acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que você não está vendo com seus olhos, mas você está crendo com o coração e com a sua mente, e se programando e se fortalecendo para que isso se torne uma realidade. A ação que eu falo aqui é o quê? É você criar um plano de ação, parar, sentar, catar um papel, uma caneta, falar: o nosso propósito era esse, a gente se perdemos, então para ter o controle novamente e não ficar ansioso, a gente precisa ter um propósito de vida. Tem uma pesquisa que fala que 98% das pessoas não sabe qual é o seu verdadeiro propósito e não sabe qual é
o seu verdadeiro chamado. Por isso que muitas pessoas vivem ansiosas e se perdem facilmente, porque de tantos estímulos, de tantas coisas que acontecem no mundo, as pessoas não sabem quem elas são muitas vezes e não sabem onde elas querem chegar. Então é bom você resgatar seus sonhos, seus propósitos familiares, seus propósitos espiritual com Deus, né? E aqui é o que? Ide e ativar a sua fé. Quando você vai e executa, de você ir executar todo o seu plano de ação, com uma fé firme no propósito, você fica menos ansioso, você vive melhor e você começa a se controlar, tá ok? Então, queridos, pense no que esses 7 passos, o que for bom para você, você coloca em prática, o que você quiser ampliar nesses 7 passos, você estuda, analisa, amplie e comece a se fortalecer a cada dia. Com foco, fé em Deus e determinação, você começa a se gerenciar. E não permita que os estímulos do mundo paralise ou roube o seu propósito. Forte abraço, como eu sempre digo. Deus abençoe. Se esse vídeo te ajudou, compartilha para que pessoas possam ser edificadas, tá ok?